Bom dia, gente. No ano de Geografia. Então hoje nós vamos fazer o quê? Correção dos exercícios, tá? Peguem os exercícios que vocês fizeram nas outras semanas que eu vou corrigir. Se as minhas respostas não forem tão parecidas com as respostas que vocês fizeram, se vocês pesquisaram respostas maiores, tudo bem, deixa. Se você vê que não faz sentido, que tem errado, dá uma corrigida, tá bom? Então, explica a divisão do planeta entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista, o terceiro mundo os influenciados pela União Soviética e pelos Estados Unidos. 2. Diferencie países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, são países que têm educação boa, a sede das principais empresas internacionais, tem o PIB bom, IDH bom, e os subdesenvolvidos são aqueles que são os influenciados. 3. Diferencie IDH, índice de Gini e PIB. O IDH e o índice de Gini, coeficiência de Gini, eles têm o objetivo de identificar quais as características da qualidade de vida de um país. Se a educação é boa, a saúde é boa, a expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tá bom? E o PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que o país produz durante um ano. 4. Diferencia o mapa norte e sul. A parte norte do nosso planeta, os países do norte, eles são os países desenvolvidos, a União Europeia, a China, o Japão, a Austrália, a exceção é a Austrália, que fica no sul. E o sul geográfico são os países subdesenvolvidos. São aqueles países que sofrem influência, são os países pobres. 5. Quais as características do mundo multipolar? Do ponto de vista econômico, tem várias potências disputando a hegemonia. Japão, Alemanha, Inglaterra. E do ponto de vista militar, os Estados Unidos ele é hegemônico, ele é superior a todos os outros, tá? 6. Analise a afirmação. A nova ordem mundial é concentrada na hegemonia americana e diversificada. Então é o que eu acabei de falar. Do ponto de vista militar e político, os Estados Unidos são soberanos, mas economicamente tem outras potências que buscam a liderança global, tá? 7. Sobre as organizações internacionais, diferencie. Então tem ONU, G20 e G8. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Então ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar uma terceira guerra, Então ela media os conflitos entre os países. G20 e G8 é o grupo dos países mais ricos. Então eles se reúnem para estimular a economia e definir as políticas econômicas mundiais, tá bom? Próxima aí é a número 8. O que é a aldeia global? A aldeia global é quando o mundo inteiro está interligado. Por exemplo, conectado por várias questões. Hoje em dia não tem nenhum país isolado, tirando a Coreia do Norte, nenhum país isolado do restante do planeta. Então, por exemplo, o coronavírus é um exemplo de aldeia global. Por quê? Começou na China e hoje em dia está no mundo inteiro. Ou seja, a classe média alta e os ricos desses países viajaram para a China e começou a espalhar isso pelo mundo todo. Então, a aldeia global é porque o mundo inteiro está conectado, tá? 9. O que é globalização? Então, esse efeito de todos os países unidos, a internet, o mercado financeiro, a bolsa de valores. Então, isso trouxe o quê? Uma ligação entre todos os países do ponto de vista econômico, financeiro e social, tá bom? Então, o mundo hoje em dia é globalizado. Algo que acontece lá no Japão vai ter influência aqui nas Américas. 10. O que é cultura internacionalizada? Lady Gaga, K-pop, sei lá, os filmes dos Vingadores. Ou seja, a cultura de um país hoje em dia é hegemônica no planeta. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, se ele for sair daqui e for para o Paraguai, ele vai ser reconhecido, então, o que acontece? Independente calma aí que o microfone deu ruim aqui. Alô. Independente do local que ele for, ele vai ser conhecido, porque ele é uma figura internacional.
Então, por exemplo, cultura internacional hoje em dia, você estabeleceu um padrão cultural burguês da classe média alta que todos os países consomem a mesma coisa. Por exemplo, futebol, as mesmas músicas, os mesmos ídolos. Então, hoje em dia, a globalização ela trouxe isso. Por exemplo, um adolescente do Japão, da África do Sul, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, tem as mesmas características culturais. Tá? Isso é novo da globalização, um elemento novo da globalização. 11. O que é a revolução técnico-científico-informacional? Tem a terceira revolução industrial, cada vez mais robôs e menos mão de obra humana. 12. O que são tecnopolos? São locais onde você tem a universidade, o centro de pesquisa juntos, e eles trabalham para criar inovações, né? Então você tem lá o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é o grande tecnopolo do planeta. 13. O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Países desenvolvidos exploram países subdesenvolvidos. Exemplo, o Brasil manda o algodão e os Estados Unidos devolve a camisa da Oakley, sei lá, por R$500 e o Brasil vende o algodão por 0,01 real o quilo. Então o que acontece? São relações econômicas desfavoráveis, tá? 14. Como surge o capitalismo comercial? Através das potências europeias, né? Começam a circulação de comércio, né? Das colônias e metrópoles. 15. O que é OMC? Organização Mundial do Comércio. Ela organiza as relações comerciais entre os países, tá? 16 e 17, o que é Banco Mundial e FMI, as duas são estruturas que mantêm a economia funcionando. Por exemplo, se dois países quebrarem, vai gerar uma crise econômica mundial. Então, o objetivo desses organismos é manter a economia aquecida, manter o capitalismo funcionando. 18. O que são blocos econômicos? Vários países se reúnem para organizar acordos e conseguir lucro, vantagens comerciais entre si. Tá bom? 19, 20 e 21 é sobre os blocos. A 19, União Europeia. O bloco da União Europeia é o mais completo, porque não tem nem divisões de fronteiras. Você vai de um país ao outro sem precisar mostrar o passaporte. Então, tem uma interligação completa, tá? O Mercosul tem a rivalidade, o nosso, né, o bloco que tem a rivalidade entre o Brasil e a Argentina para ver quem é a principal potência hegemônica das Américas. Claro que é nós, né? 21, BRICS, são os conjuntos de países que têm potencial de se transformar em desenvolvidos no futuro. É a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de South Africa em inglês, tá? Então esses países têm potencial de se transformar em desenvolvidos e formar um bloco econômico para buscar esse desenvolvimento. Então os BRICS são países que têm esse potencial, tá? Vou abaixar rapidinho. Respondemos, agora vamos responder o do SAI rapidinho, tá? Então aí, aquelas que já eu respondi no questionário, eu não vou ficar explicando de novo, vou dar só a resposta certa, tá? Então peguem o questionário do SAI, aí. A 1, diferencie produção artesanal, produção artesanal é manufatura. A artesanal é manual, manufatura começa a ter algumas máquinas. A 2 aí do simulado, a 2 é E. A 3 é a D. A 4 o que é mundo bipolar e multipolar? Mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Mundo multipolar, hoje em dia, várias potências disputando o planeta. 5. 3 características dos tigres asiáticos. Grande tecnologia, mão de obra barata e sistemas de produção em larga escala. 6 é a C. A 7 é a B. A 8 é a C. A 9, 3 características de tecnopolos. Cite 3 tecnopolos que se destacam atualmente. Então você tem o tecnopolo japonês, próximo a Tóquio. Você tem o tecnopolo do Vale do Silício americano. E vamos colocar um do Brasil, né? O tecnopolo de São José dos Campos, tá bom? 3 tecnopolos. 10. Quais os principais objetivos da Organização Mundial do Comércio? Controlar, manter e estabilizar a economia capitalista mundial, ou seja, manter o padrão econômico mundial.
Bom, essa foi a nossa aula de correção. Abraço e até o próximo.